Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Queridos, hoje eu quero falar sobre a indiferença dos filhos para com os pais. Eu quero abordar esse assunto e vou estar meditando no profeta Isaías capítulo 1. Mas antes da nossa meditação sobre essa indiferença dos filhos contra os pais, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões, que acontece sempre às terças e quintas-feiras, às 19h30, e no domingo, às 8h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e à noite, o culto de celebração a Deus, às 19h30. Fica aí o nosso convite, será uma honra ter pessoas como você em nossas reuniões. Eu quero ler um texto aqui sobre essa questão de, hoje em dia, há muita reclamação dos pais em relação aos filhos, dessa indiferença, ou seja, daquele esforço que o pai faz para ensinar, para educar, para cuidar do filho. E quando o filho atinge a adolescência, a maioridade, ele trata assim de uma maneira assim tão ingratidão para com o pai. E isto é um tema assim que a gente confronta com isso no nosso dia a dia, que lidamos com pessoas, com família, os pais reclamam e às vezes também os filhos reclamam, mas eu quero estar falando aqui sobre essa indiferença que os filhos, eles tratam os seus pais. Eu quero ler em Isaías capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim: ouve, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Eu quero ler esse versículo 3 novamente. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha, muitos pais têm se queixado dos seus filhos, mas eu quero falar sobre essa queixa do Criador com relação à criatura. Deus, ele tira o povo de Israel do cativeiro egípcio e os introduz em uma terra maravilhosa, como a Bíblia descreve, uma terra que mana leite e mel. Ou seja, essa descrição é de uma terra que tinha todos os nutrientes, todos os valores necessários de uma terra fértil. E agora eles estavam ali, de uma maneira assim, milagrosa, de uma maneira sobrenatural. Contudo, a geração que viveu, que foi contemporânea desse profeta, eles simplesmente ignoraram o Criador. E Deus então levanta esse profeta e chama eles para refletir sobre as suas ações, né? E ele apela dizendo: ouve, ó céus, dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Eles viraram contra mim. E ele faz até uma alusão, os próprios animais, diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da manjedoura, mas Israel, de uma maneira pior do que os irracionais, mesmo sabendo de todo o histórico de prodígio que foi realizado no meio deles, eles viram as costas para mim e não entendem a minha linguagem.
E isto você sabe que é fato, porque eu não sei se você que me vê tem animal em casa. Por exemplo, aquele que tem um cãozinho, se a pessoa fica fora de casa, quando ele chega, o cãozinho recebe o dono com maior alegria. Se for um pássaro, eu já vi isso, o pássaro gritar a pessoa pelo nome faz maior algazarra. Se for um papagaio ou esse passarinho, eles fazem maior barulho, a maritaca faz maior barulho a hora que chega o dono. Você que está me vendo, se tiver animal, sabe disso. Mas o povo de Israel estava agindo pior do que os animais, e Deus ele foi bem incisivo nessa colocação. Olha, o povo de Israel está sendo pior do que os animais, pior do que os irracionais. Agora, será que é só a geração contemporânea desse profeta que teve tais atitudes? Será que hoje a nossa geração está dando ouvido a Deus? Esse lamento dos pais biológicos que reclama dessa indiferença, mas será que nós, como seres humanos, criado à imagem e semelhança de Deus, algo que a nossa mente, o nosso cérebro, tudo nós indica que há um Deus Todo-Poderoso e que há uma mão divina sobre nós, e mesmo assim as pessoas insistem em ignorar a presença e a existência de Deus. Quantas pessoas que professam que não existe Deus coisíssima alguma, tudo é obra do acaso, né? É uma obra do acaso. É alguém que diz que não existe em Deus. É como se alguém imaginasse algo fenomenal de lançar uma bomba em algum lugar, e agora aquela bomba, no acaso, ela fabricar um relógio com hora, com precisão de hora, minuto e segundo. Isso é dizer isto. E agora, qual o tratamento para este Deus? Deus, ele quer que nós o reconhecemos. A queixa de Deus é que nós o reconhecemos como Senhor, né? Se os próprios animais reconhecem, né, o carinho do seu dono, porque nós vemos esse ditado, até o animal, o lugar que ele é bem tratado, ele gosta de ficar. O animal, ele não fica no lugar que ele é maltratado. Então o animal responde bem. Agora, nós recebemos de Deus todas as dádivas, recebemos de Deus toda a provisão. Por exemplo, você que está me vendo, a condição de me ver é dádiva de Deus, de poder enxergar, de poder ouvir, de poder locomover de um lado para o outro, de ter ações concretas, de poder marcar o tempo. Isso é o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, mas muitos insistem em fazer tudo o contrário que Deus deseja que façamos. Tem pessoas que ela quer fazer tudo para provocar a ira de Deus, para aborrecer a Deus. Se a Bíblia está dizendo que devemos andar para a direita, a pessoa, de uma maneira assim deliberada, ela toma o sentido contrário, ela vai para a direita. Olha, essa revolta que Deus falou, que o povo estava revoltado contra ele neste versículo. Por quê? Porque Deus deu saúde para você, porque Deus te deu condição bastante para analisar o que é certo, o que é errado, é porque Deus te deu capacidade de fazer escolha, é por isso que você, mesmo Ele te dando essa capacidade, você escolheu a fazer o contrário que Ele quer. Então Deus, Ele também tem sentimento, porque Ele é uma pessoa, e Ele diz isso porque Ele não quer que eu e você nos ferimos. Ele não quer que eu e você sejamos pessoas ingratas. Ele não quer que eu e você
sejam pessoas que venham a perecer a eternidade longe dele. Ele quer que nós desenvolvemos um relacionamento com ele, de tal forma que nós possamos agradar. Quem sabe hoje você tem andado na contramão da vontade de Deus. E talvez você até mesmo pensa que isso vai atingir a Deus. Isso, de certa forma, isso não atinge a Deus, isso não coloca Deus, isso não altera a bondade de Deus. Mas Deus, Ele está dizendo a mim e a você que esta escolha de revoltar contra Ele, de ter atitude contra Ele, é uma atitude, no mínimo, ignorante. Porque se Ele nos dá todas as dádivas, até mesmo os irracionais reconhece correspondendo o tratamento que recebe do seu dono, como citado aqui o jumento, é citado o boi. Porque eu e você que é dotado de sabedoria, não procure agradar esse Deus que te amou tanto. A Bíblia fala que Deus amou-nos de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele quer que você não viva bem, simplesmente esses anos que é tão limitado, e você por ser uma pessoa inteligente sabe que a vida é tão bela, que ela não se encerra com apenas esses 70, 80 ou 100 anos no máximo aí que está vivendo, mas a vida tem uma continuidade após a morte, porque nós haveremos de ressuscitar. E o desejo de Deus é que Israel voltasse para Ele, é o desejo de Deus que você que me vê volte para Ele, porque Ele tem muito mais para te oferecer, Ele tem muito mais para te dar, e Ele fez todas essas coisas para o seu deleite, desde que você use racionalmente como Ele ordenou, para que você e eu não ferimos. A minha oração nesse momento é que eu possa reconhecer que Deus é o Senhor da minha vida, e que Ele é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, e que tem me agraciado de todas as suas dádivas. E eu quero também convidar você a orar nesse instante, pedir ao Senhor que perdoa tais atitudes de revoltar contra o Pai, como um filho que revolta contra o Pai, mas que você será um filho obediente, que reconheça que esse Pai é um Pai maravilhoso. Deus bendito e Senhor, eu me dirijo a Ti, pedindo ao Senhor que me dá essa compreensão de que fui criado para a glória do Seu nome e que o Senhor tem coisas maravilhosas para mim, e a melhor coisa é eu estar alinhado com a Tua vontade. Este que me assiste também, que deseja também, tem este mesmo desejo de ser abençoado dia após dia e andar em sintonia com o Senhor. Ó Deus, abençoa, tira toda a revolta, toda a mágoa, mas que este filho possa ter a atitude de um filho grato ao Senhor em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem de Vida. Fica aí o nosso convite para você estar sintonizado conosco no mesmo horário neste programa. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.